Não, e assim, a gente está passando as marchas aqui, né? Não estamos abusando, muito antes de chegar na faixa vermelha. O motor é girador mesmo. Né? Eu fiquei assustado com o tanto que ele anda, sabe? A estabilidade do carro com velocidade, é impressionante. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Carros com Alma, programa dedicado a veículos de coleção, veículos de interesse especial e principalmente veículos que têm uma história legal com seus proprietários. Eu sou Luiz Augusto Malta, esse programa tem o patrocínio da Localiza, da Mineral do Brasil, da Marvitec e especialmente hoje dos relógios Manuel Bernardes. Esse projeto envolve também o lançamento de um livro, a gente vai deixar o link aí na descrição para quem quiser comprar. Para o programa de hoje, a gente elegeu o conversível que faltava. A gente já teve aqui um conversível alemão, na Silberpfeil, né? O prata de corrida da Mercedes. A gente teve o MGB British Racing Green, o verde britânico de corrida. Faltava um italiano na Rosso Corsa, né? A cor vermelha de corrida dos italianos. E a gente elegeu essa Alfa Romeo Spider 1973, um ícone da indústria italiana, a respeito do qual vai ser o nosso filme hoje. Então, falando de essa Alfa Spider, né? Por que essa? Porque os italianos são os únicos que usam o automóvel no feminino. Para os italianos, o automóvel é la máquina, né? Por isso que os italianos têm um design tão feminino, tão sensual, né? A gente olha para uma Ferrari, a gente não consegue falar um Ferrari, um Maserati, né? Um Alfa. É sempre no feminino por causa dessa maravilha que é o design italiano e desse tratamento feminino que eles dão para os carros, né? Então, a Alfa Romeo é o resumo do automóvel italiano, é o resumo da indústria automotiva italiana e a gente vai tentar explicar um pouquinho o porquê disso antes de falar especificamente desse carro. Então, a Alfa Romeo surgiu em 1910, a Anonima Lombarda Fábrica d'Automobili em Milão, né? Lombarda, né, da Lombardia, região onde fica a cidade de Milão, e a história da Alfa é digna de uma ópera italiana. Né? Já em 1915, a empresa praticamente quebrou, ela foi adquirida por um gestor brilhante chamado Nicola Romeo, e a partir daí ela passou a chamar Alfa Romeo. O Nicola Romeo colocou a empresa em dia, fez muito material para a Primeira Guerra Mundial, e logo depois da Primeira Guerra, ele contratou aquele que é considerado o primeiro gênio mecânico da história do automóvel. Foi o engenheiro Vittorio Jano. O Vittorio Jano inventou o motor bialbero, os dois comandos de válvula, né? Um motor, então, com duplo comando de válvula no cabeçote, que é conhecido no mundo inteiro como DOHC e que os italianos charmosamente chamam de bialbero. E ele colocou a Alfa Romeo no patamar superior das competições na Europa. Nos anos 20, início dos anos 30, a Alfa Romeo era praticamente imbatível. A gente tem a dimensão da importância da equipe Alfa Romeo quando a gente olha para uma cena caricata do Grande Prêmio da Europa, no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, em que os pilotos estavam tão adiantados em relação às equipes adversárias que eles pararam para fazer uma refeição durante uma parada no box, deixaram os adversários irem na frente, alcançaram, ultrapassaram e ganharam a corrida. Isso foi em 1925. Só que por causa da crise de 29, a Alfa Romeo novamente entrou em crise, foi adquirida pelo governo, virou instrumento de propaganda fascista e ficou nas mãos do governo durante muito tempo. Precisamente ficou na mão do governo até 1986. Então vocês imaginam uma estatal fazendo os carros da prateleira superior, uma marca de prestígio, até 1986. Não deu certo, ficou decadente a partir da segunda metade dos anos 70 e acabou sendo adquirida pela Fiat em 1986. Para vocês terem uma ideia da importância da Alfa Romeo na indústria italiana, foi dentro da Alfa Romeo que nasceu a Ferrari, a escuderia Ferrari, icônica Ferrari. Se vocês olharem a equipe Alfa Romeo de antes da Segunda Guerra Mundial, muitas vão ter o cavalinho da Ferrari com o SF Escuderia Ferrari. Depois da Segunda Guerra, a Ferrari virou uma marca independente, a Alfa Romeo estava nas mãos do governo,
e foi mudando o conceito dela. Passou a fazer carros menores, carros mais de produção em massa, mas apesar de fazerem modelos para uma fatia de mercado bem maior, a Alfa Romeo, principalmente nos anos 60 e início dos anos 70, nunca abriu mão de um design de assinatura das casas Touring, Bertone, Pininfarina, entre outros, e nem do conceito mecânico do duplo comando no cabeçote que fez a marca ser tão apaixonante e faz a marca ser tão apaixonante até hoje. A gente tem sempre na frente da Alfa Romeo o core esportivo, né? Isso tem uma certa confusão. Na verdade, o core esportivo, que a gente chama aqui, é chamado na Itália de scudetto, né? De brasão. E o core esportivo, o conceito de core esportivo é o motor Alfa Romeo, esse motor girador, esse motor que tem um barulho lindo, né? E que faz a marca ser tão apaixonante. Então, falando desse carro, né, da Alfa Romeo Spider, ela foi lançada em 1966. Ela é considerada o último design do qual Battista Pininfarina participou, chefiou a equipe. Ela tem o design Pininfarina, né, como vocês podem ver, a assinatura Pininfarina, e foi o último projeto do qual o grande Battista Pininfarina participou. Foi lançada em 1966, ficou muito famosa no filme A Primeira Noite de um Homem, né, traduzido no Brasil com A Primeira Noite de um Homem, o nome correto é The Graduate, com Dustin Hoffman, né, virou um ícone do cinema e ele dirige uma Alfa Duetto, que chamava na época. Ainda não chamava Alfa Spider. Ela passou a ser chamada Alfa Spider com o tempo, principalmente a partir de 1970, quando a traseira foi mudada. Até 1970, então, era uma traseira arredondada, né? Um design mais de anos 60 mesmo. A partir de 1970, ela ganhou essa traseira que eu, pessoalmente, prefiro, chamada de coda tronca, ou cauda truncada, né? Que é o design que acabou marcando. Esse carro, ele foi muito longevo também, assim como o Mercedes e o MG que já apareceram aqui, foi um carro de produção por décadas, né? Enquanto a Mercedes e o MGB foram 18 anos, esse carro foram 27 anos de produção. De 1966 a 1993, os últimos modelos já eram cheios de aplique plástico, né? Já não tinham essa pureza do design dos anos 60 e início dos anos 70, mas de qualquer forma um carro bastante longevo. Foi substituída pela outra Alfa Spider em 1993, já então sob a guarda da Fiat, mas essa já era tração dianteira, os alfistas já torceram um pouco o nariz para ela. Então, para a gente continuar a conversa e apresentar esse carro, essa joia do design italiano, eu queria convidar o proprietário, meu amigo Paulo Bernardes, diretor da joalheria Manuel Bernardes, que é um especialista em design. Muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado por ter trazido seu carro. Né, prazer te receber aqui. Participar desse carro sobre almas e escutar essa introdução maravilhosa que você fez aí. Você é muito gentil, Paulo. Ô, Paulo, antes da gente falar do carro, a gente precisa dizer que você, como joalheiro, né, como proprietário de uma empresa de design, é um entusiasta da estética, né? A gente fez o raio de Estrada Real, o primeiro raio de Estrada Real, naquele cenário maravilhoso da cidade de Tiradentes, que combina perfeitamente com o carro antigo. E é exemplo, né, das relojoarias do mundo inteiro, da Chopard, que patrocina 1000 milhas italianas, da Rolex, que patrocina o Monterrey Históricos. A Manuel Bernardes foi a primeira a patrocinar o Raio de Estrada Real lá em Tiradentes. Eu preciso fazer esse agradecimento para você. Muito obrigado. Você foi muito gentil. Ficou feliz em participar, né? Eu falei na introdução que os carros italianos são femininos, né? Você consegue concordar comigo que a gente olha para o carro italiano e vê uma beleza feminina? O MGB inglês, por exemplo, os carros ingleses, né, o Jaguar, Aston Martin, MG, a gente vê uma beleza assim, viril. O carro alemão é aquela sobriedade toda. Agora o italiano dá vontade de abraçar o carro, né? Bom, só pra gente, que você fez a introdução aí, né, meu pai morreu, eu era muito jovem, com 18 anos, e ele tinha começado uma joalheria, né, que chama Manuel Bernardes.
E aí ele morreu de repente e a gente teve que assumir a joalheria, eu e meu irmão Manuel, né? E a partir daí, o design da joia que era vendida no Brasil tinha toda a origem italiana. O design mundial é italiano, né, Paulo? Exatamente. Mas em joia era imbatível. Mais ainda, entendeu? Né? Então, a gente passou aí na Itália todos os anos para verificar o design e desenvolver as coleções da Manel Bernardes. Né? A Manel Bernardes sempre fez questão de não comercializar a joia. Ela desenvolve as coleções de joias. Então, quer dizer, é uma empresa realmente muito voltada para o design. Né? Sim, a gente sabe disso. Então, a gente começou aí e eu participando daquelas feiras, eu comecei a ver a Alpha Spider e eu me apaixonei. Isso sabe? Nos anos 80, né? Nos anos 80. Ué, você imagina você ir ver uma Alpha Spider, um dia eu vou ter um carro desse. Né? Só que a gente, começando a vida, não tinha condição nenhuma de pensar, os carros conversíveis eram muito caros, trazer para o Brasil era proibido. Proibido. Então, mas eu sonhava, toda vez que eu ia na Itália, todo ano, eu estava sempre vendo, né? E depois veio o filme também, que a gente... Dustin Hoffman, né? Do Dustin Hoffman, aquilo ali. Você sabe que recentemente eu fiz questão de ver mais duas vezes. O filme, né? Depois que comprou a Alpha, né? Pô, será por que esse filme foi tão famoso, né? Mas eu sei o seguinte, a gente tem que reconhecer o design italiano em tudo. É o que você falou, é móvel, é joia, moda, carro, moda, tudo. Em tudo. E eles continuam sendo assim, né? Então, agora, os carros... nós somos apaixonados por carro antigo, a gente tem muito mais história com o design dessa época, né? Essa época do pós-guerra, né, Paulo, lá na Itália, especificamente na Itália, era chamada de Dolce Vita, né? Esse estilo de vida glamouroso que os italianos tiveram nos anos 50 e anos 60. O carro com esse design e menorzinho, não é aquelas barcas dos anos 50, exatamente. O design italiano, né? O design italiano era o design maravilhoso, mas com carros menores, essa característica do roadster, né, com a frente comprida, é uma coisa muito bonita. E a gente sentar mais perto do eixo traseiro do que do eixo dianteiro. Exatamente. Né? Então dá outra dinâmica de dirigir, né? Ô Paulo, como é que é a sua história com essa unidade? Você está com ela tem muito tempo, você comprou recentemente, você realizou seu sonho dos anos 80 recentemente? Olha, foi uma luta. Eu passei mais de 10 anos, né? Eu preciso comprar uma Alpha Spider, é o carro que é meu sonho desde a infância. Aí um dia, aqui no Alphaville, o Boris Feldman tem uma dessa também, né? Amarelinha, né? Amarelinha. E aí ele falou comigo que estava vendendo a dele. Eu falei, nossa, eu tenho uma vontade de ter esse carro e tal. Mas aí ele falou assim, não, mas ainda não decidi ainda não, mas eu sei uma pessoa que está vendendo. Aí eu falei assim, nossa, Boris, me dá então o telefone, né? E aí ele me deu o telefone e aí no outro dia eu já liguei para a pessoa e fomos lá na casa dela, sabe? Era um engenheiro. Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte. Isso foi em março de 24. Março do ano passado. Março do ano passado. Então você ainda tá de lua de mel com ela, não tem nenhum ano. Né? Vou te contar ainda. Aí, poxa, comprei, fui lá, fiz uma oferta e dividi uma diferença. De um dia para o outro eu comprei o carro, sabe? Sim. Eu não dei conta de esperar, não dei conta de ficar negociando mais o preço, porque era o carro do meu sonho e eu falei assim, mais um X, menos um X não vai mudar a minha vida. É isso aí. E eu preciso desse carro porque tem 10 anos que eu procuro, sabe? Tá certo. Aí fechamos o negócio com o carro, mas o cara, ele tinha andado 1.000 quilômetros, ele disse que o carro ficou com ele 10 anos. E ele tinha andado 1.000 quilômetros. Em 10 anos? Em 10 anos. Então o carro estava muito esquecido dentro de uma garagem, ele falou que não gastou um centavo desde que comprou no carro. O carro precisava de um dono, né? Precisava de um dono, exatamente. Sim. E precisava de muitos detalhes, tanto na parte mecânica como na parte de estética, né? Então, compramos o carro, aí fizemos uma relação
de peças a serem compradas, aí compramos minhas peças. Eu fiquei impressionado como tive facilidade de encontrar todas as peças, tanto de acabamento quanto de motor. Estados Unidos? Nos Estados Unidos, na Centerline, Alfa. Centerline. E Alfa Holics na Inglaterra. Mas finalmente terminamos e há 3 semanas atrás eu tô com um carro em lua de mel, aí coincidiu de você chamar para fazer. Que legal, então aí chamei na hora certa. Foi tudo bacana e estamos aí com o carro finalmente pronto, né? Aí depois você vai filmar todos os detalhes de acabamento, de motor. Bacana. A gente restaurou assim com muito carinho e eu falo assim, eu sou um cara chato de ter carro antigo porque eu não aceito que nada não funcione. Claro. Para mim, tudo... Ventilador tem que funcionar, então, por exemplo, esse aqui, painel, ele tem um acelerador manual que você não vai usar mais. Era o nosso Cruise Control da época, era isso, era manual. Na ali, mão, né? Você puxava e rodava e travava, entendeu? Eu falei, não, até isso tem que funcionar no carro. Porque carro antigo é isso, é gosto, né? Vamos deixar um registro aqui, né, Paulo? Esse carro, além do duplo comando de válvula no cabeçote característico da Alfa, já no final dos anos 60 e início dos anos 70, ele apresentava também cabeçote de alumínio e câmara de combustão hemisférica, conceito avançadíssimo para a época, que colocava a Alfa entre as grandes marcas daquele período. Ô Paulo, como é que é a experiência desse carro na estrada? Olha, me impressionei com esse motor. Quando eu comprei, não tinha a mínima ideia que tinha 150 HPs. E ele só tem 1.000 quilos. Sim. Então, um carro com 150 HPs, com 1.000 quilos, com dupla carburação... né? Relação peso-potência excelente. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha no motor. Vamos. Eu fiquei assustado com o tanto que ele anda, viu? É impressionante. E vale a pena fazer um comentário aqui, né, Paulo? Que apesar da suspensão traseira ser eixo rígido, era um projeto bastante sofisticado que dá muita estabilidade para essa Alfa. Só para a gente ter um parâmetro, né, a AMGB daqui da minha garagem é um carro com um porte parecido, né, mas ele tem 100 cavalos. Né, esse aqui tem uma potência 50% maior, apesar do MG ser um pouquinho mais leve. Vamos dar uma olhada no motor? Bom. Olha o bichão aí, Paulo. Isso aqui é muito Alfa, né? Esse duplo comando no cabeçote é a cara dos Alfa Romeo, né? Desde sempre, né? Pois é, esse motor em linha, né? Muito bacana, né? Muito legal, né? Esses carburadores aqui são Weber ou Delorto? Não, são dois carburadores Delorto, Delorto, né? Enorme esse filtro de ar, né? Enorme o filtro de ar. Tanto que é grande, ele pega e capta o ar lá do escudeto mesmo. E foi todo refeito, né? Parece um carro pronto para exposição, né? Pois é. Showroom conditions, né? Como dizem os americanos. Como eu te disse, foi desde março restaurando e o que deu mais trabalho foi a parte aqui de motor, porque eu gosto do carro que eu posso pegar a estrada e ir num encontro, levar minha esposa, levar meus cachorrinhos ali atrás. Então refizemos os carburadores, importamos todas as juntas, todas as peças, motor também. Você pode ver as mangueiras, tudo são Alfa Holics, todas novas, todas da Inglaterra, todas trocadas. A parte de freio, restauramos todo o freio. Se quiser ir para Lindóia rodando nele... Na hora, pode sair aqui agora, não tem que fazer nada e vai chegar. Muito bacana. São 2 carburadores duplos, né? 2 duplos. Uma boca para cada cilindro. Exatamente. Então você perguntou, impressionante. Eu agora falei assim, não, vou fazer um testezinho. Vim aqui de Belo Horizonte até aqui, vim rodando a 150 numa boa. Tranquilo. Não balança, carro não faz estável, nada. Tá com pneu novo, né? Os 4 pneus estão novos. Importante, né? Às vezes o cara restaura um carro todo e esquece do pneu, né? O carro fica instável, fica pneu é uma das coisas mais importantes no carro, né? A roda também, para não dar trepidação nenhuma. Sua roda. Você sabe que essa roda, ela foi lançada em 73? Até 72 eram aquelas rodas estampadas, né? A primeira roda de alumínio foi em 73. E ele ainda tem as bolhas no farol, né? É Carello, né?
esses faróis? Pois é. Vamos dar uma olhada. Realmente, Acho que é Carelo, sim. Aqui, ó. Carelo. É. E Pois depois, é. ao longo dos anos 70, ele perdeu essa bolha, né? Pois é, e você vê, isso aqui tinha um efeito estético e um efeito também de aerodinâmica, Claro, né? claro. Então é muito lindo isso aí, compõe demais o desenho do carro, né? Isso aqui que a gente chama de cor esportivo, o nome correto é Scudetto, é brasão, né? E o cor esportivo, no conceito dos alfistas, é a mecânica, é o coração do né? carro, É o né? coração, Exatamente, né? é porque o É o Scudetto motor. tem, de certa forma, um formato de coração, né? Então, por isso é que fica a confusão. Isso aqui é Scudetto, o cor esportivo é a mecânica. Vamos dar uma olhada no interior dele, Paulo? Vamos. Fechar aqui? Interior é outra. Vou Solta deixar. aí pra mim. É. Pode soltar aqui. Ô Paulo, esse interior é covardia, né? Quando a gente compara com outros carros, é realmente covardia. Esses dois relógios, esses mostradores virados para o motorista, volante com esse desenho de madeira, né? É sensacional, né? É incrível como que eles conseguiram fazer uma sofisticação, mas para um carro esportivo. Sim. Então não é nada ostensivo, mas é chique, assim, no detalhe, é chique no design, né? O que eu acho muito legal nos Alfas são duas coisas. Esses mostradores virados para o motorista e a posição dos ponteiros. Você vê que o ponteiro vai entrar na faixa vermelha na hora que ele fica em pé. E ele vai chegar a 150 km por hora na hora que ele fica em pé, que são a velocidade de cruzeiro, né, que um alfista gosta de dirigir. Então a Alfa pensou nos ponteiros ficarem em pé no momento que o motorista está tendo mais prazer, né? São detalhes assim que parecem bobos, né, mas enriquecem a história, né, a paixão do alfista pelos Alfas, né? E caracteriza um carro esportivo, né? Que tem esses detalhes na velocidade, no giro, como você falou, né? Sim. Porque é o que você falou, o coração do carro é o motor. É o motor. E a velocidade, então, quer dizer, você vê, esse carro, eu estava vendo no manual agora, ele é um carro que era para chegar a 195 km 200 por hora. por hora, né? É um carro desse tamanho, nessa época. Com 4 cilindros, né? Não tem nada 2.0, sem turbo, sem nada. Uhum. Chega 150 cavalos, chegar a 200 km por hora, era uma velocidade muito alta para a época. Agora, uma coisa que a gente tem que falar é a posição dessa alavanca, né? Essa alavanca, ela fica aí porque ela está diretamente ligada no câmbio, né? Na caixa de câmbio. Então não tem vareta e tudo, a precisão e a sensação de passar a marcha ela é muito mais intensa. Mas para ela de conectar diretamente na caixa de câmbio, ela precisa ficar nessa posição aí. Coisa de Alfa, né? A GTV também tem a caixa de câmbio bem aí, né? E é incrível porque as pessoas vão bater no olho e falam, nossa, o câmbio é num lugar diferente, né? Mas a posição é extremamente prazerosa, né? Para passar as marchas, né? Muito e legal. É um câmbio já de 5 marchas, para a época já Era raro, era né? raro um câmbio de 5 marchas. Muitas vezes a bandeira era o câmbio ter 3 marchas, né? Principalmente para os carrões americanos, né? E tudo, 3 marchas era suficiente. Então quando chegava um carro com 5, era uma coisa do outro planeta, né? Já era um nível de detalhe também, né? Vamos dar uma olhadinha no porta-mala dele? Porta-mala generoso para um Roadster, né? Dá para um casal colocar as malas aí e cruzar a Itália, né? E de Milão até Nápoles, sem problema nenhum, né? Isso aqui dá para um mês de viagem numa boa. A solução é boa, né? Você vê que o step está aqui no assoalho, tanque de gasolina aqui, o MG, né? Comparando, eu sempre gosto de evocar outros modelos da mesma época para a gente fazer a comparação, né? O MG já tem um design mais rústico, né? O step ocupa praticamente o porta-mala inteiro. Esse aqui, a solução foi bem mais avançada, né? E pela característica, realmente
A parte traseira dele é longa, É né? longa. Normalmente os roads tinham a traseira muito curtinha. Esse normalmente aqui até aqui assim. Esse aqui tem uma traseira mais longa, Mais então longa. conseguiu ter esse porta-mala bem mais generoso. Tô doido para dar uma volta nele. Vamos dar uma volta? Não, é a hora boa de testar o core. Core esportivo, é agora. Vamos lá. Testar os 150 cavalos da Alfa. Pois é, né? Esse prazer que a gente tem com o carro antigo é interessante, né? Eu tava falando, eu gosto muito mais de pegar um carro antigo do que... Ah, muito mais. Carro antigo você realmente dirige, né? Os outros você só tá ali dentro, né? Os modernos. Agora é interessante a posição de dirigir, como que você fica alto nele, né? Não é um carro que você senta no chão, né? Eles os ingleses chamam de monkey position, né? Você fica com as pernas um pouco mais dobradas e os braços esticados, né? Tem gente que chama de posição ginecológica, né? Eu acho que é uma posição mais confortável, né? Do que no Puma, no SP2. O Puma e o SP2 você senta no chão, né? Fica muito deitado, você fica deitado. E a frente muito comprida. Esse você já fica numa posição mais alta. E esse você tem mais noção da distância da frente, né? Sim. Agora o volante, o tamanho dele permite que você leia o painel sem dificuldade nenhuma, né? Você vai ver a hora que você acelerar. Você acelera e ele vai. Vai, e a terceira dele é muito forte. Você vai numa boa com a terceira. E eu me impressionei também com a estabilidade. A estabilidade do carro com velocidade, sabe? Sim. É impressionante. Enquanto vocês acompanham aí essa Alfa Romeo com a capota baixada na Rosso Corsa tradicional da Itália, queria te convidar a conhecer a Localiza Fest. Localiza Fest, você faz todo o processo pelo aplicativo, não precisa passar pelo balcão, chega na agência e já sai dirigindo o carro que você reservou. Localiza Fest é uma comodidade que a Localiza oferece para você. Não, e assim, a gente está passando as marchas aqui, né? Não estamos abusando, muito antes de chegar na faixa vermelha, né? Vê que o motor é girador mesmo, né? Eu fiquei assustado com o tanto que ele anda, sabe? É muito diferente do SP2, do Puma, que são cilindradas parecidas, mas eu acho que os dois carburadores fazem muita diferença, né? O comando, né? O duplo comando muda, né? O giro sobe rápido, né? O Volkswagen com comando de fábrica, o giro custa subir, né? Esse foi então o 5º episódio de Carros com Alma. Espero que vocês estejam gostando. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo então.